Salve, salve, moçada! Vamos então para o capítulo 3 do livro Essencialismo, a disciplinada busca por menos, do Greg McKeown. O capítulo 3 se chama Discernir, a desimportância de quase tudo. Aprendemos desde pequeno que o trabalho intenso é o segredo do bom resultado. E muitos já foram bem recompensados pela produtividade e por serem a pessoa com quem sempre se pode contar para resolver problemas. Tem até um ditado no meio corporativo que é sempre, se a tua tarefa é urgente, dê para aquela pessoa que está mais atarefada. Né? Esse ditado, embora um tanto maldoso e cruel, muitas vezes se prova verdadeiro. Por quê? Porque geralmente aquela pessoa que está super atarefada fazendo um monte de coisa é um workaholiczinho ou workaholiczzinha que tenta dar conta de tudo, justamente porque não tem foco. E então abraça o mundo, né, como se não pudesse, lembrem-se do capítulo anterior, dizer não para nenhuma escolha. E geralmente é exatamente isso que a pessoa pensa. Porém, aqui nós vamos avaliar que esta ideia de que quanto mais, melhor, nem sempre é verdadeira. Por exemplo, o que ele vai trabalhar é que certos tipos de esforços geram recompensas maiores do que outros. Eu sabia que o que realmente contava era a relação entre tempo e resultado. Ou seja, muitas vezes nós agimos baseados em crenças. A crença de que se eu me esforçar muito, e aqui, né, um parênteses para muitas pessoas que trabalham no mundo corporativo ou são empreendedores, empresários, né, me matar de trabalhar é um jargão muito comum. Né? Você tem que se esforçar muito. É uma outra frase comumente ouvida. Essas frases, estas ideias, estas crenças começam a fazer com que a nossa percepção seja deturpada. Por quê? Porque a pessoa passa a avaliar o seu trabalho em termos de quantidade de coisas que está fazendo e não em relação à quantidade de resultados que essas coisas efetivamente trazem. Muitas vezes, inclusive, essas pessoas, quando são perguntadas a respeito dos seus reais propósitos, têm uma dificuldade imensa em deixar claro quais são. Por quê? Porque no fundo, nunca pararam para pensar. Tudo que elas sabem é que elas têm que fazer mais e mais e mais, porque isto é o certo. Então, este ponto aqui é muito importante. Estou fazendo mais e esse mais está valendo a pena? Isso que estou fazendo está me trazendo resultado? Qual o resultado? Em que medida? Estas perguntas, elas são fundamentais, gente. Porque todo resultado que advém do trabalho, ele precisa servir a algum tipo de propósito. Por exemplo, pensando de uma forma bem tacanha e óbvia, o agricultor planta, né, estou pensando no agricultor lá, né, de muitos anos atrás, porque ele precisa efetivamente comer. Né? Se a gente não precisasse comer, a gente não precisaria plantar. Então, eu preciso me esforçar para ter minha plantação pronta. Né? Por quê? Porque em algum momento as plantas precisam crescer. Eu não posso fazer em qualquer momento, porque a planta não cresce em qualquer momento. Então, todas essas estratégias servem a um fim. E quando a pessoa faz isso do jeito certo, ela atinge o fim e fica feliz. Tá? Agora, ficar fazendo um monte de coisas só porque eu tenho que fazer um monte de coisas não é uma escolha e muito menos algo essencialista, né? Ou minimalista, como se queira. Acostumar-se à ideia de menos, porém melhor, pode ser mais difícil do que parece, principalmente quando no passado fomos recompensados por fazer mais e mais e mais. No entanto, em determinado momento, mais esforço provoca uma estagnação em nosso progresso. Né? Certamente a ideia de uma correlação direta entre resultado e esforço é atraente, parece justa. No entanto, as pesquisas mostram um quadro bem diferente em muitas áreas. Eu tenho visto isso muito com criadores de conteúdo. O que acontece? Geralmente o sujeito começa, vai lá, faz uma coisa, faz outra e começa a dar certo. Quando começa a dar certo, o sujeito começa a aumentar o ritmo. Só que começa a aumentar o ritmo e também começa a aumentar a sua demanda de trabalho.
Logo, todo aquele tempo que ela tinha para a execução dos conteúdos começa a diminuir. Quando começa a diminuir, a pessoa, ao invés de aceitar e começar a se reorganizar para ver o que realmente vale mais a pena e se focar, ela tenta desesperadamente manter toda aquela estrutura, sem fazer uma avaliação concreta do que está sendo mais ou menos útil e de que jeito. E aí, obviamente, quando entram, né, os grandes gurus do marketing e da produtividade, falando cada um uma coisa completamente diferente, né, a pessoa começa a ficar confusa. E dentro dessa confusão, ela acredita ainda mais que não tem escolha. E aí ela começa a fazer cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais, tentando com isso manter aquele padrão. Só que chega um momento em que a pessoa se esgota. Porque manter cada vez mais algo sem ter uma coerência com o retorno é algo que inconscientemente estressa o ser humano. Porque por mais que você diga e continue mantendo os mantras da produtividade em alta, no fundo, né, o teu corpo não é estúpido. Ele sabe que você está se cansando cada vez mais e não está tendo um retorno específico sobre isso. Então, o que acontece? A pessoa colapsa. E isso eu já vi acontecer com uma penca de produtores de conteúdo, influencers, instagramers, blogueiros e etc., né? Que é, na verdade, o grande paradoxo de quanto mais sucesso, em algum momento, isso significará a sua síndrome de burnout. Né? E muitos que, mesmo tendo um burnout, continuam trabalhando até deprimirem, e deprimirem de um jeito que muitas vezes tem que chamar os amigos em casa para carregar. Né? E não estou querendo com isso aqui, tá, falar que você que teve uma síndrome de burnout, que está deprimido, você é uma pessoa ruim, não tem nada a ver com isso. Tá? Absolutamente nada a ver com isso. Tem a ver simplesmente com esse processo, que é um processo, inclusive, sociológico. Né? Alguns autores falam da ansiedade, da depressão de cunho sociológico, que é exatamente isto. Essa ideia de que a gente tem que produzir, que nem um camelo, até o dia que a gente cai morto. E muitas vezes as pessoas estão vivendo isso de uma forma literal. Muito bem. A maioria já ouviu falar do princípio de Pareto, princípio do 80-20. Né? A ideia, apresentada na década de 1790 por Vilfredo Pareto, que determinou que 20% do nosso esforço produz 80% dos nossos resultados. Né? Tem um livro, depois em 51, né, Controle da Qualidade, de Joseph Moses Juran, um dos pais do movimento da qualidade total, que expandiu essa ideia e chamou de Lei das Poucas Coisas Vitais. Então, o que acontece? E aqui ele também vai falar da estratégia do Warren Buffett. Para quem não conhece, o Warren Buffett é um dos homens mais ricos do mundo e boa parte da riqueza dele veio a partir do investimento em ações. E para quem acha que o Warren Buffett é uma pessoa que detém todas as ações de um monte de empresas, é exatamente o contrário. Ele pensa muito tempo antes de investir e investe em relativamente poucas empresas. Por que relativamente? Porque como ele é uma pessoa de muito dinheiro, ele poderia investir em muitas outras empresas, mas ele parte do princípio que mais vale a pena eu gastar muito tempo para selecionar e entender um determinado mercado, escolher uma empresa e acompanhar aquela empresa, e com essas oscilações, né, para mais ou para menos eu vou conseguir gerar dinheiro, do que ficar investindo que nem um louco em um monte de coisas sem conseguir ter um controle efetivo sobre isso. Né? Então, esse princípio de Pareto, né, de uma forma psicológica, porque eu não posso, né, que nem aqui ele vai falar, né, a realidade é avassaladora, a conclusão desse capítulo. Vivemos num mundo onde quase tudo não vale nada e pouquíssimas coisas têm um valor excepcional. Como escreveu John Maxwell, não é possível superestimar a desimportância de quase tudo. E eu acho interessante porque, assim, isso tudo é parcial. Eu não sei se tudo de fato é desinteressante no mundo ou se tudo é desimportante, visto que, por exemplo, uma pessoa pode nunca ter pensado em investir no mundo de ações e ainda assim ganhar um monte de dinheiro. Então, para ela, o mundo das ações é desimportante, mas isso não significa que as ações não sejam desimportantes per se. Né? Ou seja,
Eu não sei se o mundo é desimportante, não concordo exatamente com isso. O que eu entendo é que para cada pessoa, algumas coisas serão mais importantes do que outras. Neste sentido, sim. Na verdade, para alguns de nós, algumas coisas serão fundamentais e outras serão completamente supérfluas. E para outra pessoa, exatamente aquilo que é supérfluo para nós pode ser a coisa mais importante do mundo. E é exatamente essa uma crença pessoal minha, por isso que a sociedade, digamos, de certa forma funciona. Porque sempre tem alguém tomando conta de alguma coisa que é desimportante para outra. Se todos nós se concentrássemos apenas em uma atividade, todo o restante da sociedade colapsaria. Agora, do ponto de vista psicológico, isso daqui do princípio de Pareto é muito importante porque fala sobre foco e atenção. E nós sabemos que quando a pessoa consegue manter foco e atenção, ela consegue desempenhar melhor e, inclusive, ter uma sensação maior de liberdade e de tempo livre. Por quê? E também de realização. Exatamente por isso. Porque como ela está focada, ela percebe um desenvolvimento maior. Como, por exemplo, se você quer fazer uma poupança. Vamos imaginar que você ganha R$1.000. Teus gastos são de 600 e sobra para você 400 para se divertir e para poupar. Então, você vai lá gastar 200 para se divertir ao longo do mês e vai poupar 200. Se você poupa esses 200 para uma coisa específica, você estará todo mês acumulando mais R$200. Ao longo de 5 meses, você terá 1.000. Agora, se você separa esses 200 em 20 caixinhas, vai demorar muito mais tempo para você juntar milão e poder fazer alguma coisa com esse dinheiro. Então, quando nós criamos alguns focos, a nossa energia psíquica fica em cima de algo e isso aumenta o rendimento. Como nós, seres humanos, não precisamos ser experts em tudo para conseguirmos sobreviver e viver uma vida boa, esta estratégia organiza o cérebro e dá para nós uma sensação maior, não apenas de conforto, mas muito mais importante do que isso, de competência e de eficácia no mundo. E esse é um dos motivos pelo quais o essencialismo ele é tão importante para as pessoas que querem ter uma vida plena. Ele ajuda muito a gente ter essa sensação, justamente porque a gente para de perceber um monte de coisas que para nós são inúteis, simplesmente porque o mainstream está falando que a gente tem que fazer isso.